Idolatria do ego. E aí? Você está aí com seu ego muito inflado ou você convive com pessoas que se acham melhor do que as outras, que o que elas fazem é melhor e então essas pessoas elas não conseguem ver a si mesmo, elas se engrandecem, elas se exaltam sobre tudo, elas gostam de ganhar créditos, elas gostam de ganhar elogios e aí isso faz com que elas se sintam deuses. Essa é a verdade da idolatria do ego. A pessoa é Deus de si mesma. Ela gosta de estar sempre ali certa, gosta realmente de receber todos esses elogios. Então vamos refletir um pouco daquilo que a gente está vivendo hoje, como que as redes sociais, como que tudo está fazendo para que o centro de tudo seja eu, não seja o outro. E cada vez mais as pessoas se tornam individualistas, pensando só em si mesmo, pensando só em seus projetos, não se dedicando às relações, não tendo uma escuta ativa, não parando para ouvir o outro, o seu esposo, o seu filho, porque elas estão centradas em si mesmo. Então, para definir o que é o ego, é o homem no trono. E aí a gente volta lá para o primeiro pecado que houve na terra, que é o orgulho. A gente se engrandecer tanto e não ficar debaixo da soberania divina, porque as pessoas não querem servir. Lúcifer, ele não queria servir mais, ele queria ser como Deus. Então ele queria ir para esse lugar de adoração, ele queria ser adorado. Quantos aí artistas querem ser exaltados, querem ser adorados? Muitos coaches aí, gurus da atualidade, fazendo com que isso aconteça dentro do homem, aumentando ainda mais o ego de cada pessoa. Elas encorajam isso, aumente o seu ego, aumente o seu poder. Então é um perigo muito grande a gente cair nessa armadilha, porque aí é que mora toda a ruína dentro de nós. Nós começamos a ser tão mesquinhos, tão egoístas, tão insensíveis às coisas ao redor. Então cuidado com esse tipo aí de sentimento, deixar com que o egoísmo se apodere de você e aí você se vê preso, você se vê insatisfeito. Quantos homens, eu mesma já trabalhei para uma pessoa em que você via ali totalmente nela o ego, a pessoa não gosta de ouvir críticas, a pessoa ela só gosta de ouvir elogios. Ela quer estar sempre no controle, quer estar sempre certa. E isso é um perigo muito grande para as nossas vidas, da gente não dar atenção a nós, como que nós estamos vivendo hoje, como que você está vivendo hoje, como que você lida com esse ego, porque sim, o orgulho ele está dentro de nós. Então que nós possamos todos os dias sondar quais são os nossos comportamentos, porque a gente vai vivendo a vida e a gente não sonda aquilo que nós estamos passando, que estamos vivendo. E isso a gente começa também de forma até mesmo indireta a passar para os nossos filhos e assim eles se tornam mais egoístas, mais orgulhosos do que os seus próprios pais. E isso é uma armadilha muito grande. Aumentar o ego dentro de nós e aí os nossos filhos aprendem e são ainda mais orgulhosos, mais avarentos. E vamos aprender então como que a gente lida com tudo isso, como que a gente lida com a idolatria do ego, como que a gente lida com ali não colocar mais o homem, nós como centro de tudo e nem o outro como centro de tudo, mas em primeiro lugar nós devemos colocar Deus no centro da nossa vida. Nós não somos centro, você não é o Deus da sua vida. Então pare para pensar o que isso tudo tem levado aí a humanidade a viver cada vez mais consumindo, cada vez mais ali distanciando de si mesma. Muitas pessoas não percebem que elas nem carregam mais uma essência, elas nem se conhecem mais porque elas estão tão distante de si mesmas. E eu queria só aqui falar um ponto com você a respeito de quais são essas atitudes sutis que começam a entrar na nossa vida e aí você tem que parar para pensar, opa, será que eu estou deixando o ego tomar conta de mim? Será que eu estou realmente vivendo conforme esse mundo, conforme as tentações humanas?
Então é uma das atitudes, intolerância à crítica. A pessoa que é humilde, ela vai receber tanto o elogio quanto a crítica, mas o orgulhoso, veja aí se você tem no seu convívio alguma pessoa que ela é orgulhosa e ela já fecha a cara, ela não quer saber de crítica porque ela se acha certa. E aí esse é um perigo muito grande do ego, já está tomando conta da gente, já está tomando conta do nosso coração. Intolerância à crítica. Então é um dos sintomas bem peculiar daquela pessoa que é Deus de si mesma. Intolerância à crítica. Outra situação, outro sintoma, autoengrandecimento. Você já conversou com alguém e aí você está contando um sonho, só que aí essa pessoa ela começa a falar de si mesma, das suas realizações, ela começa a engrandecer e ela não para ouvir aquilo que o outro está falando, porque ela quer se destacar. Isso é tão chato a gente numa conversa e você observa aquela pessoa sempre endeusando, sempre ali só dizendo das suas obras, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é uau. Então isso é muito ruim, você estar ao lado dessas pessoas que elas estão sempre ali se auto-engrandecendo. Ali um líder, às vezes ele não dá créditos aos seus parceiros ali de trabalho, ele chama o foco, aquele chefe, ele chama o foco para si mesmo. Olha só o que eu realizei, olha só o que eu consegui fazer. E ele não soube dividir aquele crédito com os demais. Ele colocou o foco em si mesmo. Então, o perigo é o auto-engrandecimento, auto-engrandecer-se. Foi isso que Lúcifer fez. Ele quis ser maior, ele quis ser igual a Deus ou ainda mesmo maior do que Deus. Quis atenção para si. Então, tomemos cuidado da gente não cair nessa armadilha de querer atenção só para si mesmo. Lembra? Você está no trono, você quer ser adorado, você quer atenção para si mesmo. Então, isso é a idolatria do ego. Eu quero atenção para mim, eu quero chamar todos os olhos para mim mesmo. Cuidado com esse tipo de sentimento, auto-engrandecer. Necessidade de estar sempre certo. E aí é quando eu falei, né? Pessoas que estão ali, não querem receber críticas, não, estou certo e acabou. Ela não dá ouvidos às críticas. Ela não quer ali reconhecer o seu erro. Lúcifer, ele poderia ter reconhecido o erro dele, ter realmente ali pedido perdão ao Senhor. Ele poderia, Senhor, eu fiz o que era mal. Assim como Caim, ele também não reconheceu, ele sabia que o pecado estava dominando o orgulho, porque ele viu, uau, Deus achou que a oferta do meu irmão era melhor do que a minha. Então ele começa a se comparar, olha só, o outro está sendo mais amado, o outro está sendo ali mais bajulado, mas não é esse tipo de sentimento que nós devemos ver, reconhecer, não, o outro fez, o que ele fez foi bom, o que ele fez foi o melhor. Então eu tenho que aprender a fazer melhor como ele também, não ali num sentido de competitividade, né? Muitas pessoas são competitivas e aí elas querem ser melhor. Então, cuidado com esse sentimento de trazer tanto a competitividade, ela é boa, mas existe um limite para isso. Você ali, num sentido, eu vou competir com meu irmão porque eu também quero ser bom. Não no sentido de ser melhor do que o outro, mas de entregar o que é bom. Cuidado, então, com esse tipo de sentimento. Ser o centro das atenções. Aí eu falei, né, que a pessoa quer estar no trono, ela quer receber atenção para si. Ela não quer dividir a atenção. Para pensar, ali Cristo, com todos os seus discípulos, alguns ali queriam ser muitas vezes melhor do que o outro. Chega até uma mãe e pede para Jesus, deixa com que esse fique ao seu lado. Só que Jesus, ele fala que todos ali devem ser como servos, não buscar o melhor lugar, mas ter um coração humilde como o dele. Então, Cristo é a nossa maior referência de humildade, de servir ao outro. E é isso que ele nos chama para ser como filhos. Alguém como serve, não alguém querendo atenção para si. Senhor, coloca ele aqui no melhor lugar. Não, o seu lugar é um lugar de servir ao outro. O seu lugar é um lugar de escutar ao outro. Então, cuidado com esse sentimento de querer o melhor lugar, de querer a atenção só para si.
E um dos prejuízos muito grande quando nós nos deparamos com alguém que tem um ego muito inflado é que ela tem relações rasas. Ela sabe que aquelas pessoas que estão ao redor dela, ela precisa bajular, essas pessoas precisam bajular essa pessoa que tem esse ego. Então ela sabe que essas amizades são amizades frágeis, não é uma amizade real, verdadeira, porque elas estão ali simplesmente, muitas vezes, quantos artistas têm as suas amizades rasas, porque sabe que uma vez quando seu castelo de areia se desmorona, esses amigos, ó, vão fugir rápido, porque não a suportam. Então, essas é um dos perigos muito grande. Alguém inflar demais o ego, porque ela sabe que as suas relações são rasas. Cuidado para que você não se veja aí inflando tanto, aumentando tanto o seu ego, porque sim, o nosso coração, ele é enganoso, ele é cheio de orgulho, ele é cheio de vaidade, mas eu e você devemos colocar ele no lugar certo. Então, não ande por esse caminho do orgulho, mas seja ensinado na humildade. Coloque isso diante de Deus. Deus, me ensina a ter um coração humilde como o teu, me ensina a ter um coração manso, paciente, que ouve o outro, que dá atenção ao outro e não que quer ser o primeiro, não que quer ser adorado. E eu creio que uma das dificuldades que uma pessoa que tem esse ego dentro de si muito aclamado é que ela tem essa dificuldade de se reconhecer, de se auto-perceber. Porque ela está tão enganada em seus próprios pensamentos, em seus próprios sentimentos, e também não gosta de ouvir ao outro. Então fica difícil esse coração ser ensinado, ser ali alertado. Se você ainda ouve, se você ainda percebe que algo em você está algo errado, que esse sentimento é um vazio, então corra para Deus ainda enquanto é tempo, para que esse ego seja tratado, para que você não se veja como Deus de si mesmo, Deus da sua vida, você dando ali, eu que dou o caminho para minha vida, ninguém mais dá o caminho para minha vida, sou eu mesmo que cuido de mim, eu mesma que dependo de mim mesma. Então, cuidado com esse sentimento, busque o Senhor para ainda assim ser tratado, ainda enquanto é tempo, esse tipo de sentimento. Porque quando nós nos entregamos às nossas paixões, aos nossos sentimentos, pode ser algo muito perigoso, pode ser algo ainda aí sem retorno. Então, se você ainda tem essa sensação, esse sentimento, olha, não tô me sentindo bem, esse vazio, eu tô buscando tantas coisas, mas ainda assim existe um vazio dentro de mim, corra para Deus enquanto é tempo. Lúcifer, ele poderia ali ter falado daquele sentimento para o Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor, como um Deus misericordioso, ele perdoaria ali o seu pecado. Mas Lúcifer não, ele quis ali realmente seguir com a sua intenção, seguir com o seu caminho. Então pare agora enquanto é tempo, pare de seguir esse caminho do orgulho e volte à essência de Deus. E não é fácil a gente estar vivendo nesse tempo em que nós temos vitrines, né? Várias vitrines diárias de como ser feliz, de como ter sucesso, tantas coisas, vem ali pensamentos, sentimentos, tantas coisas que nós colocamos dentro do nosso coração, só que nós temos que colocar numa balança. Será que isso que eu estou pensando, isso que eu estou vivendo é apenas ali um orgulho meu, uma vaidade minha? Ou eu tenho que buscar o caminho da humildade, o caminho da obediência ao Senhor? Então volte a pensar as coisas do alto, aquilo que é eterno. E o fato de muitas pessoas criarem aquela vida perfeita, aquele glamour, olha só como estou viajando, olha só como eu tenho filhos maravilhosos, olha só como o meu casamento é perfeito. Gente, tudo que parece ser perfeito é mentira, não existe nada perfeito aqui. As pessoas, elas estão vivenciando algo que elas estão idolatrando a perfeição. Uau, olha só como isso que eu estou fazendo é maravilhoso, é perfeito, vai dar certo. Então elas colocam
toda a sua expectativa numa perfeição. Elas colocam os seus olhos, eu vou comparar a minha vida com o outro. Pare de comparar, as coisas não são perfeitas. Existem momentos difíceis, existe ali aquela pessoa que está ali só mostrando sorriso. Não existe só alegria, existe tristeza também na nossa vida. Não só existe riqueza, existe momentos difíceis, existe momento de dor. Ainda que pessoas ali tem uma possibilidade financeira melhor, mas elas também enfrentam um momento de dor. E parece que o mundo quer mostrar para você, se você for rico, você não vai ter dor. É mentira. Nós vamos passar por sofrimento. Então, esse ego de mostrar para você que você vai ter só uma vida feliz, é mentira, é enganoso. Nós vamos passar por sofrimentos. E isso me faz, às vezes, perceber que muitas pessoas estão insensíveis às outras, intoleráveis. Elas não toleram mais o erro porque ela quer que o outro seja perfeito como ela é. E isso é totalmente idolatria humana. Esse humanismo, isso que coloca as atenções toda naquela expectativa da pessoa. Não, ela tem que fazer igual eu, ela tem que ser igual eu. E calma, gente, as pessoas, nós somos seres de falhas. Ainda que nós vamos crescendo em desenvolvimento, nós ainda assim vamos ter falhas. Você olhar para o outro com um olhar de misericórdia, saber que o outro depende ali de ser ensinado, o outro depende ali de corrigir as suas falhas. Não olhe para o outro querendo a perfeição do outro, mas olhe com um sentimento de graça. Não, assim como eu tenho falhas, o outro também tem. E o outro precisa da minha graça, das minhas misericórdias sobre ele. É interessante que misericórdia, eu já ouvi o significado dessa palavra e eu guardei isso no meu coração já tem muitos anos. Misericórdias, as misérias do coração. Sim, o meu e o seu coração é miserável. Ele tem misérias dentro de si. Ele tem falhas dentro de si. Então, sempre olhe para si mesmo com esse ato de misericórdia, de acolher-se e também de acolher ao próximo. Não olhe você como alguém superpoderoso, sem imperfeições, mas olhe como um ser tão carente de graça. Assim como você tem que olhar o outro, carente de graça. Guarde isso no seu coração. Eu sou carente de misericórdia. Eu sou tão carente, tão necessitado como o outro. Não enxergue em você perfeição. Somos falhos. Diga aqui nos comentários. Eu sou falha. É interessante a gente parar para pensar quando você busca ser um Deus de si mesmo, você deixa de ser autêntico, você se torna ali quase que uma pessoa plastificada. Isso é tão ruim. Você se vê como uma pessoa ali, como parece que é apenas um objeto, alguém que precisa ser. É como um objeto, as pessoas não pegam um objeto, não pegam tantas coisas, idolatram esse objeto, idolatram o seu carro, idolatram a sua casa. Até mesmo pessoas estão idolatrando o casamento, o artista, estão idolatrando os seus filhos, estão idolatrando o seu trabalho. Cuidado com esse campo de idolatria. Sair desse campo é muito difícil, porque requer que você abra os seus olhos e comece a perceber: vou estar buscando realmente me conhecer melhor e quais são os meus sentimentos, quais são as minhas emoções que estão tomando conta. E uma das coisas que eu percebo na atualidade, você vai aí também se identificar, uma autoestima exacerbada. Você não ter ali um limite entre a autoestima saudável e a idolatria do ego. Nós temos que ver que existe ali uma linha muito, muito sensível entre os dois. Muitas pessoas estão buscando essa autoestima. Eu vou buscar.
E aí elas não percebem que elas começam a entrar nesse campo da idolatria de si mesmo. Então, cuidado para que você deve sim buscar ter uma autoestima, mas que ela seja saudável, que ela não se depare, que você não veja ali se deparando com você mesmo assim se tornando Deus de si mesma. Porque isso é muito perigoso. A gente começa, uau, olha só como eu estou ficando poderosa, olha só como eu estou ficando cada vez mais bonita, olha só como a minha vida está mudando, e você começa a aumentar, a inflamar o seu ego. E aí é quando você se depara que você está se tornando Deus de si mesma. Cuidado, porque muitas, né, eu vejo que muitas meninas são influenciadas por outras, porque elas têm que ter o cabelo melhor. Ai, se eu parecer com um cabelo meio cheio de frizz, se eu não estiver com as minhas unhas ali tratadas, fui na manicure, ou se eu não fizer ali um botox, um preenchimento labial, eu não vou ser bonita. Então, cuidado com esse tipo de autoestima que está te manipulando, está te fazendo a você deixar a sua essência, aquilo que você é. Então, preste muita atenção se você não está ultrapassando o limite do autocuidado. Não ultrapasse o limite do autocuidado. Tem ali o equilíbrio. E é muito difícil a gente chegar nesse ponto de equilíbrio, porque nós somos tentadas a ser como as outras, nós somos tentadas a pensar como as outras. Cuide bem do seu coração, porque o nosso coração, ele é tão enganoso, tão corrupto, ele é muito manipulado, ele é muito fácil de ser manipulado. Então, preste bem atenção no que você vê, preste muita atenção no que você ouve, preste muita atenção no que você sente. Cuidado, você pode estar ali, a idolatria do ego já está instalando dentro de você e você não perceber esse risco. E uma das coisas que eu estava aqui pensando, como que eu faço para combater com que esse sentimento de idolatria do ego não me invada e não tome conta de mim. E uma das questões é: se permita ser imperfeito. É sim, você ouviu essa palavra mesmo. Se permita ser falho, se permita ser ali, às vezes, não conhecer, isso eu não sei. Diga a verdade. Tem pessoas que elas são tão orgulhosas que elas não querem dizer que elas não conhecem o assunto. Elas estão sempre sabendo de tudo. Como é horrível você conversar com uma pessoa em que ela sabe de tudo. Ela, isso eu sei também, isso eu sei fazer, isso eu sei, isso eu sei. E aí ela sabe de tudo. Isso é tão ruim. Deixa aqui nos comentários se você conhece alguém assim que sempre sabe de tudo. Ainda que você saiba de muitas coisas, seja vulnerável a essas relações que às vezes não sabe, não compreendem algumas coisas. Então, se torne semelhantes a elas no sentido de ser sensível. Quantas vezes eu estava com pessoas ali que não sabia de determinado assunto, qual eu estava explicando alguma coisa, mas quantas vezes eu falei, nossa, eu também tenho que saber um pouco mais sobre isso, porque eu também não conheço. E quantas vezes eu sabia, mas para me assemelhar a elas, eu estava ali sendo sensível, estava ali realmente compartilhando junto com elas algo para elas se sentirem acolhidas. Então, se torne alguém imperfeito. Se permita ser imperfeito. Se permita ser ali falho. E isso eu vejo que o mundo não consegue mais ter esse tipo de sentimento. Não, eu não me permito ser imperfeito, eu não me permito mais ser falho, eu tenho que sempre acertar. Eu tenho que sempre acertar. Esse é um ponto bem difícil para o orgulhoso, porque ele quer estar sempre certo. Não, nós não estamos sempre certos, nós somos falhos, nós temos as nossas vulnerabilidades. Então, acolha você mesmo, acolha com muito carinho, sabendo que nós somos seres imperfeitos, somos seres falhos, tão necessitados do conhecimento, ali tão necessitado de uma
de um relacionamento também imperfeito, olhando quantas pessoas estão buscando relacionamento. Eu vou casar só quando eu tiver o marido perfeito, eu vou fazer isso só quando eu tiver a situação perfeita. Não espere isso. É tão gostoso nós vermos o processo do crescimento um ao lado do outro. É muito gostoso isso, é maravilhoso. Só que as pessoas, elas querem andarem com outros perfeitos. Eu quero alguém mais perfeito do que eu. Eu quero alguém mais inteligente do que eu. Cuidado com esse sentimento. E só para trazer uma reflexão cristã sobre o orgulho, existe uma virtude que ela é maravilhosa e que ela combate o orgulho dentro da gente. E aí, você sabe qual é essa virtude? Deixa aqui nos comentários, já se antecipe aí. Qual a virtude que combate esse orgulho dentro da gente? A virtude cristã que se opõe ao orgulho é a humildade. Jesus é o exemplo supremo dessa virtude. Ele, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo e obediente até a morte. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele mostra ali virtudes dele. Ele é manso, ele é humilde de coração. Então, que nós possamos desenvolver a humildade dentro da gente. O humilde, ele ouve o outro. Ele não se acha melhor do que o outro. Ele acolhe, ele cuida. Ele não se sente superior, mas ele serve ao outro. Ele tem compaixão. Ele tem graça para oferecer ao outro. Guarde isso dentro de você. Ele, sendo Deus, ele esvaziou de toda a sua glória, sendo Deus. Ele deixou o seu trono para descer em carne ali. Como que um Deus deixa toda a sua glória e vem ali ficar nessa carne que é tão podre, que é tão maliciosa, que tem tantos pecados. Mas ele veio ser como um de nós. Mas a palavra diz que nele não havia pecado. Ainda que ele veio, se tornou como um homem. Ele não abraçou o pecado. Ele não abraçou o orgulho. Mas ele se vestiu da humildade. Isso é como um tapa na cara desses gurus emocionais por aí. Porque você olha para eles, eles estão nos carrões poderosos. Eles estão em suas mansões, eles estão em seus jatinhos, eles estão aí em suas viagens luxuosas. Cristo, sendo Deus, ele não foi ali para o palácio. Ele estava no meio dos pobres. Ele estava no meio daqueles que tinham corações quebrantados, precisando de apoio, de ajuda. Ele veio restaurar as suas feridas, ele veio curar, ele veio tratar. Só que essas pessoas, esses gurus da vida aí, eles querem sugar o outro, eles querem que o outro olhe para eles como Deus. Mas Jesus, ele veio ser semelhante a nós, ser semelhante ao outro. Só que os homens estão cheios de ego, estão cheios de idolatrando a si mesmo. Eles não querem ser parecido com o outro, eles querem ser superior, eles querem ser melhor, eles querem ocupar o melhor lugar. Quando está na mesa em jantares, eles querem atenção, eles querem estar nos melhores lugares. Mas Jesus, muitas vezes, ele se tornou imperceptível. Em alguns lugares, ele saía no meio da multidão, ele não queria ser visto logo de imediato. Ele estava sempre ali exercendo uma comunhão com o Pai, sempre andando, tentando ali uma intimidade secreta. Imagina quantas pessoas postam aí nas redes sociais: estou fazendo meu devocional. Olha só como eu estou fazendo o meu devocional.
Para pensar. Será que Jesus ia mostrar isso? Olha só como eu estou. Olha só como a minha oração é perfeita. Será que Jesus faria isso em nosso tempo? Será que ele pegaria o microfone e diria para você, você tem que buscar o melhor de si mesmo? Não, ele fala, negue-se a si mesmo. Negue quem você é. Porque sim, eu e você, nós somos tão carnais. Nós somos tão orgulhosos de si mesmo. Só que o orgulho é tratado pela humildade. O orgulho é tratado pela humildade. Então, abrace a humildade, desenvolva a humildade, porque assim nós vamos estar guardando o nosso coração daquilo que o mundo está vivendo hoje, a idolatria do ego. Guarda o teu coração disso. E um dos efeitos espirituais que o orgulho causa na nossa vida, anote aí, para que você não esteja tendo esse tipo de sentimento. Será que isso já é a consequência do orgulho dentro de mim? Anote esses pontos. Afasta de Deus. O orgulho nos afasta de Deus. Será que há quanto tempo aí você não está mais sentindo a presença de Deus? Há quanto tempo nós estamos ali só vivendo para nós mesmos e não buscando ali uma relação de intimidade com Deus? Esse é o principal ponto. O orgulho nos afasta de Deus. Sim, porque o homem, ele não quer ser governado por uma soberania divina. Ele quer ser o Deus da sua própria vida. Isso aconteceu com Lúcifer, né? Ele não queria mais estar sujeito à soberania divina. Ele queria ser, ali ele mesmo queria dominar sobre si. E isso é um ponto muito perigoso. Homens querendo sempre dominar sobre o outro. Sempre querendo estar ali tão centralizados para eles mesmos. E isso move muito corações de muitos homens. Ter domínio. Uau, olha só como eu tenho domínio sobre o outro. Olha só como o outro me serve. Olha só como o outro é sujeito a mim. Quantos diretores gostam de ter ali os seus subordinados? Olha só como eu tenho esses subordinados. Não é uma subordinação saudável, mas eles querem ter domínio sobre o outro. Isso é perigoso. Sim, nós temos que ser subordinados, sujeitos às autoridades, mas existe um limite até que ponto o outro é subordinado a mim. Será que o outro é subordinado a mim porque eu sou arrogante? Ou porque realmente ele vê em mim um verdadeiro líder, o qual ele precisa dar ouvido, e eu também dou ouvido ao meu subordinado? Preste bem atenção nesse tipo de sentimento. Outro efeito espiritual: destrói relacionamentos. Quantos casamentos estão sendo desfeitos por simplesmente orgulho? Quantas relações de pais e filhos estão sendo desfeitas por orgulho? Amizades por orgulho. Por quê? Porque o orgulho gera rivalidade, falta de perdão e autossuficiência. Eu não preciso do outro. E aí aquela pessoa se fecha, ela não perdoa, ela sempre está ali olhando o outro como um rival, mas ela não percebe que isso já é um indício ali do orgulho já tomando conta, se apoderando do seu coração. E é claro, o orgulho impede o crescimento espiritual. É impossível uma pessoa orgulhosa crescer espiritualmente. Não só espiritualmente, mas no campo também das relações. Ela não consegue crescer saudavelmente em relações, porque ela quer sempre ser a melhor, quer sempre estar certa. Então é difícil alguém crescer, tanto no campo espiritual quanto no campo emocional. Essa pessoa sempre vai estar presa a si mesma. E agora que nós já sabemos que o orgulho nos faz tão mal, quais são os caminhos que eu devo estar buscando ali para realmente combater esse orgulho? Preste sua atenção. Examine-se a si mesmo, diz a palavra. Nós devemos ter uma consciência diária, todos os dias. Nós devemos olhar para nós
e ver ali quais tipos de sentimentos, quais palavras nós dissemos naquele dia que podem estar nos gerando a esse caminho de orgulho. E aí você tem que já combater esse sentimento, não deixar que ele vai ali te dominando, mas ter uma consciência diária. Examine-se o homem a si mesmo. Nós devemos olhar para dentro todos os dias. É uma autorreflexão, é você sondar, é você investigar a fundo quais estão sendo os seus sentimentos. Então esse é um ponto bem ali que a gente deve sempre estar atentos. O segundo caminho é confessar e se arrepender. Quando nós vemos que nós estamos nesse caminho de orgulho, o meu primeiro ato, Lúcifer não fez isso diante de Deus, ele não confessou, ele não se arrependeu. Caim também não se arrependeu. Mas eu e você, nós temos que confessar o nosso orgulho, confessar o nosso pecado com os nossos lábios. Realmente colocar aquele sentimento, Deus, como que eu fui tão soberba, tão dona de si mesma? Como que eu deixei esse sentimento tomar conta de mim e não dei crédito a Ti, não dei crédito às coisas que o Senhor já fez na minha vida, mas eu me engrandeci, eu me tornei autossuficiente, eu me tornei independente. Então, confesse ao Senhor o seu pecado e se arrependa. Um arrependimento genuíno, não é um arrependimento e fazendo tudo do mesmo jeito, mas é buscando ali estar sendo tratado, estar sendo ensinado, ter aquela consciência, quais são os meus sentimentos todos os dias. Busque isso na sua vida. E esse outro caminho eu acho maravilhoso, servir o próximo. Uma pessoa que serve ao outro, ela descentraliza o alvo para si mesmo. Ela começa a observar quais são as dificuldades do próximo, quais são as suas vulnerabilidades. E aí ela começa a perceber que assim como ela tem falhas, o outro também tem. Assim como ela tem dificuldades, o outro também tem. Então servir ao próximo é algo maravilhoso que vai estar disciplinando o orgulho dentro dos nossos corações. Então tenha isso como também um caminho na sua vida, como uma meta, servir ao próximo. Contemplação de Cristo crucificado. É no sentido de que você não é melhor por causa das coisas que você faz, mas você olha para a cruz e enxerga nela todo o mérito, você dá a Deus todo o crédito, você dá ali ao Senhor porque Ele foi na cruz por amor a nós e ainda que nós não merecêssemos, ainda assim Ele se entregou. Então você enxerga na cruz ali todo o mérito, você enxerga na pessoa de Cristo ali o poder, a graça, toda em cima dele, não sobre nós. E aí você começa a trocar, não é mais as minhas obras, mas aquilo que a cruz fez por mim. Não é mais aquilo que se eu me esforçar, se eu fazer tantas coisas, eu vou ser aceita por Deus. Não. Nós devemos enxergar a cruz como a obra da salvação. Você não é salvo pelas coisas que você faz, mas é totalmente obra da cruz, obra de Cristo, não é nossa. Então olhe para a redenção, né? A cruz de Cristo como a graça, o favor imerecido que eu tive. Olhe para Ele que Ele te deu, ainda que você não merecesse, ainda assim você foi coberto pela graça de Deus, a graça divina. E para terminar esse vídeo, eu queria que você pudesse aí refletir. Nós não somos deuses de si mesmos. Nós devemos voltar ao lugar da humildade. Saber que nós dependemos da graça divina. Saber que nós somos tão imperfeitos, tão falhos, tão miseráveis. E ainda que o mundo ostente tantas coisas, diga tantas coisas que são mentiras, a verdade nos liberta.
A verdade de Deus nos liberta a olhar para nós mesmos e enxergar em nós o pecado, ali, essa natureza que é tão falha, que é tão pecaminosa, mas ainda assim eu tenho um lugar em Deus, um lugar de graça, em que Ele me acolhe, em que Ele me ensina. E é para esse lugar de humildade, de estar ali diante de um Deus que é capaz de me escutar, que é capaz de me perdoar, de me ensinar. Então que eu e você possamos ir para esse lugar de humildade em Deus, ir para esse lugar de graça em Deus, não mais em nossos talentos. Uau, como eu tenho talento! Uau, como eu faço isso bem feito! Olha só como a minha performance foi maravilhosa. Não, não, não é sobre mim. Nada é sobre mim. Tudo é sobre Ele, quem Deus é. Nós somos sim, nós somos tão miseráveis, tão necessitados de Deus. E é por causa dessa dependência dEle que nós devemos olhar para o outro com graça, com misericórdia. E saber que o mundo não deve me atrair. E saber que as mentiras não devem me atrair. Mas o que deve me atrair é buscar a presença de Deus e todos os dias buscar ser transformada por Ele. Busque isso na sua vida. Não fique aí já sempre olhando, sempre se comparando, sempre buscando vitrines aí neste mundo para você ter ali uma forma de contemplação. Não contemple o outro. O outro é como você, o outro ele também tem suas carências, o outro também tem as suas debilidades, mas contemple quem Deus é. Contemple a obra dele na cruz. E isso todos os dias da nossa vida, que nós possamos ir para esse lugar de humildade e reconhecer os nossos pecados e saber que não existe nenhum Deus aqui na terra. Todos nós somos mortais. Não mais o homem no trono, essa idolatria do ego, mas colocar quem está neste lugar. Não sou mais eu, mas Cristo em mim. Como disse o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo em mim. Cristo em mim. Todos os dias, eu e você, nós temos que matar o nosso ego. Nós temos que matar as nossas vontades e saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com um amigo para que ele possa sondar, ter uma consciência de que nós não somos perfeitos. Não buscar essa perfeição tão grande, porque nós nunca vamos chegar, nunca mesmo, nessa perfeição. Só Ele é perfeito, só Ele é puro, só Ele é Deus.